Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Por mais um dia poder estarmos aqui hoje, dando encerramento ao nosso propósito, nossa campanha, que foram 12 dias do tratamento de Esther, né? Glória a Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele ainda vai fazer. Quero agradecer a todos os irmãos, né, que participaram, que estiveram comigo aqui, né? Nós estamos encerrando hoje. Eu creio que Deus ainda tem mais coisa para nos entregar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, quero te louvar e agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida separada com o Senhor, a ter um estilo de vida que te agrada, que o Senhor venha sobre as nossas vidas e fazer com que esse propósito, Pai, não seja algo que a gente fez e agora a gente esquece, não, mas que a gente possa levar, tirar o melhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Então, o que for bom, o que foi bom aqui desse propósito, que nós possamos continuar praticando. Ah, Senhor, a palavra do Senhor diz que o que Regai, e quando viu Esther, ele apressou a dar para ela os melhores alimentos. Então, que nós possamos, Senhor, meu Deus, tentar nos alimentar com os melhores alimentos, né? Ele preparou para ela também os devidos alimentos e os melhores aposentos ali da casa do rei. Que nós possamos fazer do nosso ambiente, da nossa casa, um ambiente, Senhor, melhor, né? Trazendo organização, que nós possamos ter a disciplina na prática de exercício, na prática da oração, da comunhão com o Senhor, que possamos, Senhor, tomar todos esses exemplos e colocar eles em prática, não ser simplesmente algo que nós fizemos apenas em 12 dias, mas que nós possamos buscar ter uma vida melhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a ser perseverante. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a continuar firme nos propósitos do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o banquete que Esther prepara para o rei. Quem conhece a história, e você que leu, porque eu falei que nós tínhamos que ler, não é verdade? O livro de Esther. E nós paramos aqui na parte em que Esther foi coroada rainha. Então, você que já leu, sabe o que já aconteceu aí, né? Sabe que Mordecai, ele descobriu ali uma conspiração contra o rei, falou para Esther. Esther foi, avisou o rei. Isso foi escrito ali no livro das crônicas, mas naquele momento nada ainda tinha sido feito para honrar a vida de Mordecai. Sabe também que Mordecai, ele era odiado por Amã e que Amã pretendia matar todos os judeus, né? Então você sabe que ele fez ali, Amã fez uma artimanha e fez com que o rei decretasse a morte de todos os judeus, porque o rei tirou da sua mão o anel e deu para Ramã. Ramã, ele era um dos príncipes ali, ele estava acima de todos os príncipes ali que aconselhava o rei Assuero. Então, o rei confiava nele e deu ali o anel para que ele pudesse fazer o que ele achasse melhor. Então, no versículo de número 10, do capítulo de número 3, fala: Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que for melhor do seu agrado. O rei não sabia que Esther era judia, porque Esther, ela mudou o nome quando ela entrou ali no palácio, né, para Esther. Esther era um nome babilônico, né, Esther de Suzã. Então o rei nem imaginava que ela era judia. E o Ramã falou: olha, esse povo aí é um povo que não honra o Senhor, que não se inclina, que não obedece às leis, então vamos tirar ele do nosso caminho. E o rei deu o anel para ele fazer o que ele achasse melhor, né? Então ele faz um decreto para que todos aquele povo ali fosse morto, né? Então, haveria um dia ali
para que aquele povo fosse morto. Então enviaram-se cartas por intermédio dos correios das províncias do rei para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueasse os bens. Então foi enviada essas cartas para todas as províncias ali. E Esther, ela promete interceder pelo seu povo, né? Mordecai, quando ele descobre tudo isso, ele rasga ali suas vestes, cobre com pano de saco e cinza e sai pela cidade. E ele clama ali com grande clamor e ele fica até na porta do rei. Mas ninguém vestido dessa maneira pode estar na porta do rei, pode estar perante o rei dessa forma. Nós falamos que para estar na presença do rei, essas moças tiveram que passar 1 ano de tratamento, de embelezamento, para chegar perante o rei. E ninguém mal vestido podia estar perante o rei. Nós vemos que José, quando saiu da prisão, ele cortou o cabelo, colocou vestes novas para se apresentar para o rei. Nós não podemos ir diante do rei de qualquer maneira, nem hoje, se a gente vai de qualquer maneira perante o juiz, nós não vamos. Para estarmos perante o juiz, a gente precisa estar bem vestido e estarmos perante Deus também. Nós não podemos estar de qualquer maneira. Nós precisamos estarmos não só vestido com a roupa adequada perante Deus, porque Ele é um rei que conhece nós no profundo e no escondido. Precisamos estar preparados para que Ele nos receba, não é verdade? Então vamos ver aqui que Esther, ela manda chamar ali Ataque, um dos eunucos, e manda ali saber o que aconteceu com Mordecai, e ela fica sabendo de toda aquela história, né? Então Ataque mandou lhe dizer, ela manda uma mensagem para Mordecai, né? Também falando o que era para aquele povo fazer, porque naquele momento Mordecai manda uma mensagem para Esther, né? Primeiro, ele manda uma mensagem. Quando ela fica sabendo dessa sentença e tudo, né? Ela manda uma mensagem para Mordecai. Olha, no versículo 11 do capítulo 4. Fala assim, ó: todos os servos do rei e o povo das províncias sabe que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para o rei. Então ela mandou essa mensagem. E aí Mordecai, ele fala para Esther, manda falar para Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Às vezes, irmãos, tem situação que nós vamos ter uma desculpa. Ah, mas eu não vou fazer por causa disso, por causa daquilo. E nós queremos, às vezes, dar desculpa na nossa vida. Só que quando nós somos chamados para algo, né, o Senhor, ele nos chamou e ele espera que nós tomamos a nossa posição. Então, Mordecai fala para ela: olha, não imagine que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Deus vai enviar socorro e livramento. Se às vezes nós não tomarmos a nossa posição, Deus vai levantar outra pessoa para estar no nosso lugar. Aí ele continua aqui: mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então, quando nós não obedecemos, quando nós não tomamos nossa chamada, a posição que Deus escolheu para nós vamos que perecer. E quem sabe se para essa conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. E aí ele fala mais: talvez foi para esse momento aqui que Deus te colocou como rainha. Talvez foi para esse momento que Deus colocou você aí nesse lugar que você está, nessa posição que você está, né? Se você pode fazer algo, interceder por alguém, poder fazer algo para estar ajudando. Talvez foi por isso que o Senhor permitiu que você chegasse, né, nesse lugar, nessa posição, te elevasse como Ele te elevou.
Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Aí a Esther, né, teve aqui sabedoria, né, e direção do Espírito Santo, e ela falou: vai, ajuda a todos os judeus. Eu falei direção do Espírito Santo, no Velho Testamento ainda não tinha o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus, né? Eu tenho certeza que Deus, ele instruiu ela aqui nesse momento, porque Esther era uma mulher de oração. Vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias. Depois que Esther, irmãos, passou por aquele tratamento ali, ela vai e faz esse jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Será que agora que nós fizemos esses 12 dias aí, nós estaríamos preparados para fazer um jejum desse de 3 dias, né? Eu acredito que não, né? Porque nosso jejum foi parcial. Mas a gente tem que ir treinando o nosso corpo para, se às vezes for necessário a gente fazer algo assim, a gente ter condição de fazer, porque senão a gente fica muito debilitado, fazer de uma vez só. Por isso nós precisamos estar treinando o nosso corpo, amém? Então, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. É muito bonito quando ela fala eu e as minhas servas, porque eu vejo que quando nós iniciamos aqui na leitura, a palavra diz que Hegai, ele deu para Esther, deu para Esther as moças. Eu acredito que foram 10 moças ou 7 moças, eu não estou lembrando aqui, mas ele deu para ela algumas moças da casa do rei para estar com Esther aqui. E a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos. Aqui nessa passagem não está falando quantas moças, mas ele dá para ela algumas moças para servir ela, e essas moças eram da casa do rei. Aqui, ó, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. Então, essas jovens, elas foram escolhidas da casa do rei para o quê? Para servir Esther. E aqui ela fala que ela e as servas dela ia também jejuar. Então, se essas moças eram da casa do rei, elas não eram judias, elas não eram cristãs, não eram conhecedoras da palavra, mas por andar com Esther, ela pôde falar que elas também estão juntas. Nós temos que ser influenciadoras. Nós temos que influenciar as pessoas que andam com a gente para fazer as coisas que nós fazemos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vejo o quanto por onde Esther passava, né? As pessoas seguiam. Tanto que ela não estava mais com o povo, mas ela manda dizer para Mordecai, para todos ali jejuar, para todos orar. Foi uma direção, né, que ela dá para eles. E ela fala: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. E aí Esther convida ao rei e a Ramã para um banquete. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Depois que Esther fez o jejum, esse jejum ela fez para ela ter uma barganha com Deus. Senhor, eu vou fazer 3 dias de jejum e o Senhor vai me dar minha bênção. Não. Ela fez o jejum para ela ter um discernimento, uma direção de como que ela ia se colocar ali diante daquela situação perante o rei. Como que ela ia fazer, de que maneira que ela ia poder interceder para o povo dela. Porque o jejum, ele não é uma barganha. O jejum é para nos santificar e para nos dar direção, para nós estarmos com o nosso sentido mais sensível à voz do Senhor. Então, ela se apronta. Ela vai de qualquer maneira para o rei? Não, ela se apronta. E nós, para ir à presença do rei, que é Jesus, que é o nosso Pai, né, o nosso Deus ali, nós precisamos nos aprontar, nós precisamos ter preparação também. Nós precisamos estar em oração, buscar, consagrar. Não é de qualquer maneira que nós vamos estar perante o Senhor quando nós queremos algo da parte dele, né? Às vezes nós estamos com uma situação tão difícil, vai ser de qualquer, Senhor, faz de qualquer maneira, numa simples assim. Às vezes, se o Senhor quiser, ele vai fazer.
Mas a gente está vendo aqui como que Esther ela fez para ela poder conseguir aquilo que era tão difícil, né? Então ela se prepara, ela se apronta e ela coloca ali as vestes reais, né? As vestes reais que coloca ela como rainha. A coroa, aquelas vestes que nós precisamos colocar em nós. Senhor, nós somos filhos. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos chama de filhos. Aleluia. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Pai, né? E a palavra do Senhor fala que nós somos, aleluia, povo peculiar, nação santa. Nós precisamos tomar essas vestes, essas palavras são as nossas vestes. Quem somos nós diante do Senhor? Nós precisamos tomar tudo isso e ir diante do Pai. Senhor, nós somos, a palavra do Senhor diz que nós somos o povo escolhido do Senhor. Então, olha para nós, Senhor. Olha para essa situação. Intercede por nós. Então, vamos ver aqui como que foi que Esther continuou, né? Defronte da residência do rei, o rei estava assentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Quem chegasse no rei sem ser chamado era morto. E mais uma vez aqui, ela alcança favor. Esther alcançou favor perante Hegai quando ela chegou no palácio. E aqui ela alcança favor perante rei. Né? A palavra do Senhor diz que Deus é que muda o coração do rei. Né? O coração do rei, ele é direcionado pelo Senhor, porque o Senhor conduz o coração do rei. Ele muda o coração do rei. Então ele alcançou favor, Esther alcançou favor perante ele. Ele estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. E Esther chegou lá e já foi despejando e falando tudo que ela precisava? Não, foi por isso que ela fez o jejum, para ela ter o quê? Discernimento, para ela sondar ali que caminho que ela estava pisando, se era hora de falar ou não. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha? Esther, qual é a tua petição? A metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então ela chama o rei e também chama Ramã, né? Para quê? Para que não houvesse nenhuma dúvida, né? Talvez Ramã falasse assim: o que será que ela quer falar com o rei? Será que ela está conspirando? Não, aí chama ele se sente o quê? Honrado, ele vai todo feliz. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará? Que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então, a palavra do rei, irmãos, é algo muito importante aqui. Se ele falou aqui que até a metade do rei dava para, até a metade do reino ele daria para ela, porque ela podia pedir mesmo o que ela quisesse, né? Mas Esther teve prudência. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei. Muito bonito quando ela fala isso: se eu achei favor perante o rei. Em algumas passagens está assim: se achei graça perante o rei. Né? Se o rei se agradou de mim. Será que Deus está se agradando de nós? Da maneira que nós temos nos portado diante dele? Será que o Senhor tem se agradado? Será que nós podemos perguntar isso para o Senhor? Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? Se eu achei favor perante o Senhor, será que o Senhor pode ouvir a minha petição? Então ela fala: e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, vem o rei e Ramã ao banquete que eles hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então ela fala para eles irem mais uma vez ao banquete. Ela quer honrar eles ainda mais, para aí depois ela falar o que ela quer. Então saiu Ramã naquele dia alegre,
e de bom ânimo, quando viu, porém, a Mordecai na porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhes contou Ramã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes dos servos do rei. E disse mais a Ramã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir ao banquete do rei, que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Então ele está todo envaidecido, né, sentindo honrado, porque até a rainha Esther honrava ele. E quanto ao Mordecai, que ele estava ali triste, porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado na porta do rei. Então lhe disse Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então aqui Ramã prepara uma forca para enforcar o tio de Radassa, que é Esther, né? Mordecai, aquele que criou e preparou essa mulher, né? Mas Deus, ele é quem dá a última palavra. Então, naquela noite, o rei ele não pôde dormir, ele estava ali sem sono e mandou que pudesse trazer ali o livro dos feitos memoráveis. E quando estava ali lendo o livro para o rei, para ver se vinha o sono, foi lido a história em que Mordecai que tinha denunciado a Bigtã e Teres, os eunucos que tramavam para matar o rei. E aí o rei fala assim: o que foi feito para honrar Mordecai? Aí disseram que nada foi feito. Então o rei ele fala, né? Ele pergunta ali quem que estava lá na porta do pátio. Eles falam que é Ramã. Então ele fala assim: então manda que ele entre, né? Porque ele queria uma orientação, ele queria um conselho de que ele podia fazer para honrar a Mordecai. Então entrou Ramã e o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Então ele está tão envaidecido nele mesmo que ele pensa: nossa, mas o rei quer me honrar de novo? Eu vou pensar numa coisa aqui. E aí ele responde ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça a coroa real, e entregue-se as vestes o cavalo na mão dos mais nobres dos príncipes do rei, e vista delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faz assim com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo que disseste. Então, meus irmãos, eu vejo tanto que Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados, né? O Mordecai por muitas vezes foi humilhado aqui por Ramã, e Ramã não conformava só em humilhá-lo, mas também queria matá-lo, e não queria só matar ele, mas a todo o povo judeu. E aí, quando Deus pega e muda toda a chave, toda a situação, né? Ramã agora, aquele que odiava, que queria matar, aquele que né, deixava bem claro para todo mundo que detestava os judeus, agora tem que sair pelas ruas honrando a Mordecai e passando pela rua e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Deus é maravilhoso demais, né? Deus faz assim as coisas, às vezes ter até um pouco de comédia, né? Porque como que as coisas ficaram, né? Como que o cenário mudou. Então não pensa que que as coisas já estão decididas, não, porque quem dá a última palavra é o Senhor, né? E Deus muda tudo, é Ele que fala, aleluia, é Ele que dá a palavra final. E
Então, meus irmãos, aí depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ele ficou com muita vergonha, voltou para casa, né? E de cabeça coberta. E aí ele conta ali para sua mulher, para os seus sábios ali, e se Mordecai, perante o qual já começasse a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Fala estes ainda quando ele chegando aqui, não, aqui, ó, contou Ramã a Zeres, a sua mulher e a todos seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres e a sua mulher lhe disse: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele. Então eles falam: olha, você não vai prevalecer contra eles, porque se diante de Mordecai você já começou a cair. Aí falava estes ainda com ele, chegando os eunucos do rei, que se apressasse, levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Então, Ramã foi levado até ao banquete, né, que Ester tinha preparado. E agora a Ester está pronta para falar qual que é a sua petição. No versículo 3 do capítulo 7, então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, e ainda se como servo e como serva nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei ao rei Assuero e disse à rainha: quem é este e onde está este cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Então Ramã perturbou-se perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete. E quando ele voltou, o rei, ele encontra ali Ramã prostrado ali, rogando pela sua vida, a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E o rei volta e ele pensa que ele está molestando Ester na própria casa. Então, ele a Rabona, que era um servo, um eunuco ali do rei, tá ali junto também, né? E aí o rei disse assim: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Rabona, um dos eunucos que serviu o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falar em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Eu vejo também que Deus coloca tudo no lugar. Esse Harbona que estava ali bem na hora, né, para dar ali essa palavra para o rei, né, já foi direcionado por Deus para que, né, de vez esse inimigo fosse morto mesmo, né? Porque ele estava ali tramando contra a vida do povo judeu. E aí, como do Rabona fala essas palavras, o rei decide, então coloca ele lá, enforca ele ali. Enforcar, pois, Ramã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E aí, irmãos, quem terminou de ler a história vai ver que Mordecai, ele foi colocado no lugar de Ramã. E que o rei colocou ali o anel no dedo de Mordecai para que Mordecai pudesse criar uma lei para que pudesse proteger o seu povo. Então assim nós vimos todo o propósito de Deus, que Deus, como que Esther ia fazer alguma coisa sendo judia lá na casa dela, para o povo dela, não tinha como ela fazer nada, mas Deus fez todo um processo, né? Criou todo um cenário, uma história, mudando a vida de muitas pessoas aqui, tirando Esther ali daquele lugar, levando ela para o palácio, fazendo passar por um tratamento, preparando ela, para ela chegar no posto de rainha. E ela, será que era para isso que Deus queria? Não, Deus tinha um propósito maior, que era usar ela para poder salvar, trazer livramento para o seu povo.
Então, irmãos, é isso. Deus não quer simplesmente nos colocar numa posição para nós mesmos ser honrado e glorificado. Ela, como rainha, ela seria assim. Mas Deus quer nos usar na posição que Ele nos honrou, né? Ele quer nos usar. Então, que nós possamos orar a Deus e falar, Senhor, de que maneira que eu posso ser é, usada na Sua presença? De que maneira eu posso poder contribuir com os planos e os propósitos que o Senhor tem para comigo? Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje o áudio ficou mais longo, mas nós estamos encerrando a campanha e eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Senhor, muito obrigado. Que o Seu Espírito Santo continue falando e ministrando ao nosso coração. Que o Senhor continue abençoando a cada um, Pai, firmando nossos pés na rocha, que cada dia nós possamos crescer mais e mais na Sua presença. Irmãos, não fique só no raso, não. Vai para o profundo, vai procurando buscar mais, ter mais intimidade, né, para praticar mais as coisas que o Senhor tem nos orientado. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.